Irmãos, o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 1 em diante, que nós acabamos de ler aqui, ele vai falar para nós de um comportamento de santidade que a igreja deve ter. Nós estamos aqui dentro de um contexto greco-romano, do tempo das cartas aos Tessalonicenses, e esse tempo era uma época extremamente promíscua. Se você acha que hoje está ruim com as ideologias de gênero, né, com essas exposições aí do quer e essas coisas absurdas, carnaval, irmãos, carnaval, perto do que acontecia nessa época, era festa de crente, a gente pode dizer festa gospel, se bem que nos últimos dias, né, enfim, naquela época, homossexualismo, pederastia, incesto, divórcio, concubinato, bestialidade, prostituição de toda a sorte de porneia, ou seja, imoralidade sexual, ela não era apenas tolerada, mas muitas vezes fazia parte da cultura das pessoas. Por exemplo, a pederastia é o abuso de homens por parte de meninos. Isso era culturalmente aceito. O menino, para se tornar homem, ele tinha que ser abusado, para a gente dizer isso hoje. Então era esperado, se esperava que isso acontecesse, fazia parte da cultura. Era como hoje você pensar, olha, minha filha vai fazer 15 anos, onde já se viu não fazer uma festa de 15 anos para uma filha? Onde já se viu isso? O menino era sodomizado, isso era natural. Então você vê como a sociedade era extremamente corrompida mesmo. Nós vamos acompanhar hoje aqui, eu quero deixar aqui alguns slides aqui. Raramente, você sabe que eu faço na pregação, raramente eu faço isso, mas eu tenho algumas imagens aqui para a gente entender muito bem o nosso ponto e principalmente a aplicação que nós devemos fazer. A igreja de Tessalônica, ela não era uma igreja problemática, era uma boa igreja. Provavelmente na igreja dos Tessalonicenses, os membros, eles não estavam nessas práticas. A carta não é escrita para exortar é confortar, mas não, a carta não foi escrita para corrigir faltosos nessa área, como hoje é o meu propósito em compartilhar com vocês aqui. O propósito hoje não é para dizer, irmãos, a nossa igreja está numa promiscuidade total, precisamos aqui, não. Assim como uma árvore boa, ela é podada para dar mais fruto ainda, esse é o nosso objetivo. Eu louvo a Deus, porque nós não temos problemas graves aqui de promiscuidade, mas você vai entender o ponto e que nós vamos chegar no final. Nós vimos aí então, irmãos, que na verdade então essa carta, essas recomendações, elas foram escritas para encorajar os santos, e eu estou aqui hoje pregando para encorajar os santos e as santas, principalmente porque essa área é uma área mais sensível para as irmãs, é verdade que mas os homens também estão incluídos dentro do contexto. Nós vimos aí então na nossa leitura, abster-se da porneia. A palavra porneia, ela é uma palavra grega que serve para descrever qualquer tipo de relação sexual que não seja entre o marido e a esposa. Essa relação sexual é a única abençoada por Deus e permitida por Deus, marido e esposa, depois do casamento, depois de oficializado o casamento. Qualquer tipo de relação sexual, seja física, seja virtual, é uma espécie de porneia. Como vimos, ainda que ninguém aqui em Tessalônica tivesse que ser repreendido especificamente nessa área, o apóstolo Paulo sabia que a concupiscência, ou seja,
a carnalidade, a nossa carne, a concupiscência da carne, as paixões infames da carne, elas são muito fortes, irmãos, são capazes de derrubar até gigantes na fé. Grandes homens de Deus caíram em pecados sexuais, até hoje continuam caindo. Muitos deles são pessoas que trazem escândalos profundos. Eu me lembro quando eu era criança pequena lá em Barbacena, eu não aguentava esperar o sábado, porque no sábado tinha alguns programas na extinta TV Manchete, e ainda tinha na TV Bandeirantes alguns programas, e um deles, um dos mais famosos, o Jim Swaggart, um dos mais famosos pregadores. Era muito bom ouvir as mensagens desse pastor. E eu lembro quando um dia, assistindo o Fantástico, o pecado de homossexual, o pecado de traição do Jim Swaggart, nem o mais famoso deles, o homem segundo o coração de Deus, Davi, escapou de uma queda como essa. Para você ver que nós não podemos cochilar, irmãos, achar que não, aqui isso não vai acontecer comigo, eu sou crente, eu me garanto. Nós precisamos sim de ouvir todos os dias Deus ali nos alertando contra a imoralidade sexual. A nossa luta contra a imoralidade sexual é uma luta de todo ser humano. Deus socorre os homens e as mulheres, né? Deus nos socorre, mas essa luta é uma luta nossa, não é uma luta de Deus. A minha oração não deve ser: Deus, me livra disso, porque a luta é minha. Deus me dá ferramentas, Deus me dá o Espírito Santo. Nós hoje clamamos, precisamos clamar mais ainda, nós precisamos orar, nós precisamos ler a Bíblia, mas nós também precisamos de fugir de toda aparência do mal. A nossa oração tem que ser, não tem que ser para Deus nos livrar da tentação, mas que Deus nos livre na tentação. E para isso precisamos estar aparelhados e lutar com todas as nossas forças. O texto bíblico, irmãos, no grego, e aí a gente precisa fazer essa informação, usa uma metáfora: cada um saiba possuir o próprio vaso em santificação e honra. Essa palavra é uma metáfora que tanto poderia ser aplicada para a própria pessoa, o próprio corpo, né, quanto para a esposa. Naquela época era comum chamar as esposas de vaso. Ela é o meu vaso, é a minha esposa. Hoje se fala mina, né? Naquela época era vaso. Vai discutir gírias, né? Cada tempo tem a sua, né? Então, mas como a palavra de Deus é maravilhosa, ela veio no tempo certo, e o apóstolo Paulo usa isso. Então, se irmos para a possibilidade da interpretação de que ali está se referindo à esposa, provavelmente alguns de vocês leram e na sua tradução, cada um sabe, tem a esposa em santificação e honra. Pode ser que o texto poderia caminhar no sentido de adultério, ou então de querer forçar a esposa a praticar aquelas bestialidades que muitos homens viciados em pornografia acabam vendo e depois quer obrigar a esposa a fazer a mesma coisa. Então você não deve fazer isso, porque Deus é vingador e vai cobrar de você se você agir dessa forma. Mas nós vamos olhar para o outro lado, que é também corretíssima a possibilidade de interpretação. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que corta tanto de um lado quanto de outro. Nós vamos entender aqui que vaso é uma metáfora para o próprio corpo. Então ela fala para cada um, seja o homem, seja a mulher. Você deve saber possuir o seu próprio corpo em santificação e honra. E aqui eu quero citar um comentário do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: a Bíblia diz que nosso corpo é um vaso. 2 Coríntios 4:7 fala disso, e 2 Timóteo 2, de 20 a 21, falando que nós somos como vasos de barro, né? Ela aplica assim a nós essa metáfora de vaso. O nosso corpo é o santuário, o santo dos santos do Espírito Santo. O Espírito habita em nós. Então, o nosso corpo é o santuário de Deus, por isso tem que ser absolutamente santo. O corpo do cristão foi criado por Deus e remido por Ele.
é habitado por Deus, deve ser cheio do Espírito de Deus e glorificar a Deus. O apóstolo Paulo preconizou: porque fostes comprados por preço, alto preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. O mesmo apóstolo ainda escreve: o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6:13. Na carta aos Romanos, Paulo exorta: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Romanos 6:12. E acrescenta: assim como oferecestes os vossos corpos para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, isso antes da conversão, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Romanos 6:19. O texto que lemos aí de 1 Tessalonicenses segue, apresentar o vosso corpo em santificação e honra. Em certo sentido, irmãos, a santificação ela é um processo e um progresso. A santificação, nesse sentido humano, de fugir das práticas pecaminosas, das práticas próprias da natureza carnal, ou o que a Bíblia chama de obra da carne lá em Gálatas. Nesse sentido, ela é um processo e um progresso. Ninguém é, nesse sentido, santificado instantaneamente. Nós oramos e pedimos: Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Eu clamo a Deus isso, você pode ter certeza, todo dia eu dobro meu joelho pela manhã, eu faço a minha intercessão, já disse, tem no meu celular o nome de todos os membros da igreja, eu oro um por um ali e peço: Senhor, aviva, renova, enche do Teu Espírito Santo, batiza com o Teu Espírito, Senhor, faz transbordar do Teu Espírito, Senhor. Mas o Espírito Santo só vai transbordar, só vai encher um corpo de alguém que procura ter o seu corpo em santificação e honra diante de Deus. Do contrário, ele não vai fazer mesmo. Amém. Nós devemos abandonar as nossas práticas mundanas e pecaminosas, dando lugar à prática daquilo que Deus se agrada. O Gálatas, novamente, obras da carne e fruto do Espírito, nos diz que nós devemos fazer. Nesse sentido, irmãos, não se trata aqui de legalismo. Talvez a diferença do legalismo para a santidade seja a intenção. Quando nós, ou quando nossos irmãos do passado impuseram assim muitas vezes regras duras, especialmente no que diz respeito a vestimentas, e cometendo alguns erros, às vezes alguns erros exegéticos, alguns erros de interpretação, quando leram lá em Deuteronômio: a mulher não deve vestir roupa de homem, calça é roupa de homem, então a mulher não pode vestir calça. Isso é um erro, isso foi um erro, isso foi um equívoco, tá? Mas no entanto, aqueles que o fizeram com a intenção de serem santos a Deus, eles foram galardoados, eles foram premiados. Agora, aqueles que fizeram isso com a intenção de escravizar, de trazer, de exercer poder e domínio sobre os outros, esses aí vão receber de Deus o justo castigo, a justa punição, por ter atado o fardo pesado e colocado nas costas dos outros, e eles mesmos não conseguiram carregar. Mas nesse caso aqui, nós podemos ver que não se trata de legalismo, mas sim de resultado de uma verdadeira conversão. O verdadeiro crente, a árvore boa, ela vai produzir bom fruto. Não tem outra resposta para isso. Nesse sentido aqui de santificação, irmãos, que ela não é instantânea, ela cresce numa constante. O cristão muitas vezes pode cair num determinado erro, num determinado pecado, quando foge, quando se converte, procura fugir das paixões carnais. Mas quando é assim, quando é um cristão verdadeiro que tropeçou e caiu, a primeira coisa é que esse pecado ele é esporádico, ele não é uma constante na vida da pessoa. A segunda coisa é que o crente verdadeiro, ele não é refratário. Ele não diz, não tem problema nenhum, não tem nada a ver.
Isso é um exagero. O que tem eu vir pregar de regata no domingo? Onde já se viu? Qual o problema de se fazer isso? Esse pensamento contrário, esse é um problema. Mas aquele que erra, que cai, que tropeça esporadicamente, Deus o ama e Deus o ajuda, e muitas vezes as suas quedas, os seus pecados, os seus fracassos são instrumentos de Deus, se transformam em instrumentos de Deus para mostrar para a pessoa o quanto eu sou pecador, o quanto eu com as minhas próprias forças não vou conseguir agradar a Deus, por isso eu dependo dele para poder servi-lo. Eu não consigo ser santo no meu próprio esforço, no esforço humano. Eu só serei santo com a ajuda do Espírito Santo. E quando conseguirmos andar em santidade, e quando outras pessoas olharem para nós e virem em nós testemunhos de santidade, nós não nos orgulharemos e iremos dizer: olha para mim, olha como é que eu sou bom, olha como é que eu sou santo. Elas vão dizer: não, é a graça e a misericórdia de Deus que me sustenta. O texto também fala que nós devemos honrar, irmãos. Honrar é tratar com deferência, não é com diferença, né? É com reverência. Honrar é ter algo em preciosidade, é extrema apreciação e cuidado. Nós honramos a nossa mesa de refeição quando você se junta com a família para comer. Não, talvez até não seja na mesa mesmo, né? Ou à mesa. Às vezes você senta no banco, senta num banco sem mesa, senta lá no sofá, ou senta no chão ali, mas aquele momento de refeição familiar é um momento muito nobre, é um momento precioso, é um momento de extrema apreciação e cuidado, e ninguém coloca um pinico com aquilo que é destinado aos pinicos, né, ali próximo na mesa de refeição. Ninguém faz isso, porque honramos e valorizamos esse momento. Quebramos a honra quando atribuímos pela sociedade, quebramos a honra quando um valor atribuído pela sociedade ele é quebrado, ainda que muitas vezes não seja uma sociedade cristã, muitas vezes não seja o crente, às vezes as pessoas são hipócritas, mas dentro da igreja principalmente, quando alguma coisa tem um valor para nós, é precioso para nós, um comportamento é precioso para nós, nós quebramos a honra quando nós não valorizamos esse momento, quando nós ofendemos a fé do outro. Negligenciar é desonrar, ser negligente para com o culto, para com as coisas de Deus e para com esse momento solene de ouvir a palavra de Deus, é extremamente desonroso se nós o negligenciarmos. O texto fala também de desejo de lascívia. A orientação segue contrapondo santidade, né? Fazendo esse contraponto de santidade e honra com o desejo de lascívia, o texto de 1 Tessalonicenses que nós acabamos de ver. Quando nós lemos esse texto à luz de Mateus capítulo 5, 27 e 28, quando Jesus falando a respeito do adultério, né? Vocês leram o que está escrito: não adulterarás. Eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com desejo, já cobiçando em seu coração, já adulterou. A intenção do adultério, Deus já considera adultério, é o desejo de lascívia. Então, quando nós olhamos para esse texto de 1 Tessalonicenses, à luz deste de Mateus capítulo 5, 27, nós vemos que apenas o desejo de lascívia já é pecaminoso. O desejo de ser lascivo já é pecaminoso. O comportamento lascivo, mais ainda. Então, tanto homens e mulheres, nós sabemos o que é um comportamento lascivo. Nós sabemos quando nós queremos nos comportar de maneira sensual, seja nas roupas, seja nos olhares, seja nas palavras, nas lisonjas. A gente sabe quando está sendo lascivo e quando não está. Às vezes a gente fica tentando enganar a gente mesmo.
mas a gente sabe quando está. Isso já é adultério. É nesse ponto, irmãos, que nós precisamos alargar um pouco mais aqui a interpretação desse texto, e isso daqui é perfeitamente correto dentro das mais diversas regras de exegese, de interpretação, de pregação, de homilética, e principalmente dado o que o Espírito Santo nos fala no contexto maior das Escrituras. Diretamente o texto está falando dos atos propriamente ditos, lascivos e imorais, mas indiretamente nós vemos aqui e podemos aplicar princípios de que tão somente o comportamento ou as atitudes corporais já contribuem para ser pecaminoso, porque defrauda o outro. Esse é o ponto. Esse é o problema. Porque quando nós nos comportamos de maneira lasciva, nós estamos defraudando o outro. Como devemos, com que roupa, com que trajes nós devemos nos vestir? E aqui eu quero chegar nesse ponto. Usar trajes inadequados, ele é pecaminoso não pelos trajes em si. Quando Deus criou Adão e Eva nu, eles não tinham roupa. Irmãos, Deus não tem problema nenhum com nudez. O problema da nudez é um problema nosso. Outro dia eu estava na padaria, e aí entrou um sujeito. Eu achava que essas coisas não existissem mais, que a gente já está extremamente bem informado, mas um sujeito falou que ele dorme com o mesmo tipo de calça e camisa que ele usa para ir para o culto. E ele fez a seguinte pergunta, ou a seguinte observação: e se eu precisar ir ao banheiro? E eu não entendi, mas e daí? Mas se eu acordar e Deus me chamar para fazer uma oração à noite, com todo o carinho aqui, irmão, sem querer nenhum exagero, mas eu faço isso quase toda noite. É fatal, de madrugada eu acordo mesmo, e eu já acordo orando, por vários motivos, e oro durante alguns minutos ali. Mas qual o problema? Não, mas para orar tem que estar totalmente vestido. O problema não é Deus. Como eu disse, Deus criou o ser humano nu, o problema somos nós. A nudez desonra o ser humano e desonra o Criador por causa da queda. E assim, irmãos, usar o nosso corpo para sensualizar ou se deixar sensualizar é pecaminoso. Quem usa seu corpo consciente ou inconscientemente peca. No verso 6, o Espírito diz, através da mão do apóstolo Paulo, ou das palavras do apóstolo Paulo, que ninguém transgrida e defraude nisto a seu irmão. Nesse sentido, principalmente da sensualidade, todos nós sabemos que os homens são mais vulneráveis do que as mulheres. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 diz assim: do mesmo modo, quero que as mulheres se vistam com decência, pudor, modéstia e discrição, discreta. É uma ordem aqui, é uma exigência que o apóstolo Paulo está dando a Timóteo, da maneira como se deveriam comportar na igreja. Há outras instruções. A palavra decência aqui do versículo significa um sentimento de vergonha ou honra, modéstia, timidez, reverência, consideração para com os outros, respeito. E é tudo que nós não vemos hoje, irmãos, aí fora,
quando nós olhamos os programas de televisão. Às vezes eu tenho uma crise comigo, porque muitas vezes a gente assiste televisão, eu me sinto tão culpado por ver muita coisa em televisão. Eu espero que Deus me guarde. Isso é um problema meu, não é um problema seu, mas que eu resista à tentação de ir a cinemas, porque na minha casa eu tenho o controle remoto, eu desligo ele na mesma hora. No cinema eu não tenho. E a arte está absolutamente dominada por Satanás. Absolutamente dominada por Satanás. Não pensa você que muitas das cenas de filmes, de novelas, de desenhos, elas são um acidente? Aconteceu. A gente está falando aí de comportamento, né? Foi à praia, aí veio uma onda e tirou o biquíni. Pode acontecer. No cinema, televisão, não tem nada. É absolutamente pensado. Você acha que as pessoas, quando vão fazer um filme, o camarada está ali às vezes assistindo futebol, vou fazer um filme, Jornada nas Estrelas, vou fazer um filme, agora está no cinema, Pantera Negra, e um mês depois está pronto o filme. São anos de preparação, de roteiro, filmagens e refilmagens. Você sabe disso. É necessário, irmãos, então, impor limites. Nós somos ávidos por testar os limites e diminuir o pecado, no sentido, né, de poder todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 6, de 12 a 13, nós temos aquela famosa frase: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O que a gente pode fazer? Nesse sentido, né, qual é o tamanho da saia? Quantos centímetros? Porque queremos o menor deles, né? Que tipo de roupa que eu posso usar? O homem ali pode até usar. Qual que é o meu comportamento? Que palavras eu posso falar que não caracterizariam não me lembro agora da palavra, mas a gíria é chaveco, né? Eu não me lembro agora da outra palavra. Que não caracterizariam chaveco. Por que a gente está sempre querendo ver o limite? Porque a gente quer ir até o limite. A gente quer brincar com o pecado muitas vezes. Por isso que se faz necessário que a liderança da igreja e que os homens de Deus realmente possam impor limites. Porque se nós não tivermos limites, a gente perde a estribeira. Se a gente não tiver um limite, não é uma questão de legalismo, a gente perde a estribeira. Ninguém que pesa 180, 200 quilos, 250, 300 quilos, como eu pesquisando alguma coisa vi, ninguém ganha isso em um mês. As pessoas começam a engordar e aí 2, 3, 4 anos depois elas estão no estágio que não conseguem mais voltar atrás. Eu estou falando de obesidade mórbida, né? Não estou falando daqueles quilinhos extras que todos nós a gente vai adquirindo com o passar do tempo. Mas todas aquelas obesidades mórbidas, ninguém fica mórbido de uma hora para outra, vai aos pouquinhos. Sejam problemas emocionais, psicológicos, que levam a pessoa a comer. Quem assiste esses reality shows aí de gente gorda, mórbida, vê lá as histórias tristes de cada um deles, mas seja qual for o motivo, eles vão comendo e uma coisa vai alimentando a outra, e come mais, e hoje come um hambúrguer, amanhã come 2, e depois 3, e quando chega lá nos 300 quilos, a pessoa está comendo 80 hambúrgueres num dia só. Mas ela não come 80 no primeiro dia, a coisa vai aos pouquinhos. Por isso a gente precisa impor um limite ali. Só que a gente vai alargando um pouquinho. Meu exemplo pessoal: antes de chegar nos 90 quilos, eu tinha falado, quando eu chegar nos 89, eu vou fazer alguma coisa, porque 89 é o limite, né? 89 já está acima da massa, aquele negócio de massa lá, aquela coisa toda. Chegou nos 89, meu Deus, mas tão rápido assim, puxa, agora eu preciso, eu vou ter que começar a fazer alguma coisa. 90,
Aí eu falei, não, quando chegar nos 91 eu vou começar. Acho que ainda não dá, 90 é um número redondo, acho que dá para trabalhar isso. 91, agora 92 e 300. Eu às vezes, não, mas é o sapato, a calça que a gente vai lá na balança, mas já passou. A gente vai espichando um pouquinho os limites, por isso que tem que ter algo mais sério em relação a isso. Eu queria mostrar umas imagens aqui agora, para falar especificamente para você, e estou partindo para a conclusão e o fechamento, porque eu quero concluir e fechar com uma coisa muito particular nossa, mas muito particular mesmo, e reforçar e lembrar aqui algo que nós já fizemos. No quesito trajes, analisando a moda praia desde os anos de 1890, moda praia em 1890, não sei se você já teve a curiosidade de procurar. Nós vamos ver aqui, vamos caminhar até 2015. Eu tomei cuidado de selecionar algumas fotos, mas eu preciso deixar algumas que eu tenho certeza são mais pudorosas do que aquela que você viu agora, né? Nesse, graças a Deus, depois de um longo e tenebroso verão, está chegando ao fim, né? Mas eu acredito que você viu coisas piores aqui na nossa praia. É desse jeito que a mulher ia para a praia nos anos de 1890. Nem aqui nem no culto de hoje tem mulheres tão modestas e pudorosamente vestidas como essa que ia para a praia em 1890. Agora nós já vamos para 1910. Ainda assim dá para cantar no louvor com essa roupa aí, né? E é essa roupa que a mulher ia à praia nos anos de 1910. 1940, você vê que ela até coloca um negócio no ombro ali que é para esconder aquela manguinha, né? Acho que o pastor falou com ela, coloca um negócio no ombro. 1960, bom, essa aí já não dá para ir para o culto, mas é do jeito que as mulheres aqui vão ali no mercado comprar as coisas. É com esse short aí, tranquilo, sem problema nenhum, né? E se algum homem olhar para ela, ela chama o homem de safado. Safado é o homem, não é... Bom, não quero ofender as irmãs aqui, com todo respeito, eu estou falando com todo respeito. 1970, 2015. Por isso, irmãos, a igreja precisa impor limites, impor marcos, e absolutamente nós não podemos abrir mão desses marcos. É absolutamente impopular isso. Hoje, aliás, desde anteontem, na verdade, desde segunda-feira, eu já imaginava, já vinha pensando nessa pregação e já vinha orando desde lá, na madrugada de ontem para hoje, de anteontem para ontem, né, e de ontem para hoje, eu orei orando a Deus. Você sabe que eu tenho aqui um sujeito aqui interno que conversa comigo, e ele disse para mim desse jeitinho mesmo, com essas palavras: rapaz, você tem certeza que você vai... Lembra daquela outro dia assim? E ele me lembrou. Eu pensei assim, realmente, por que eu vou mexer nesses vesperos, né? Isso não é problema meu. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus, irmãos, assim como encoraja o apóstolo Paulo a falar para os Tessalonicenses, o Espírito Santo de Deus fala para nós. Se você entende de acordo com o Espírito Santo de Deus, glória a Jesus. Se você não entende, esse não é o meu problema, mas eu estou aqui para expor a palavra de Deus. E enquanto Deus, porque se eu estou aqui como pastor da igreja, eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui.
Isso eu tenho a mais absoluta convicção disso. E quando eu digo isso, você sabe que na Igreja Batista, quem demite o pastor é a igreja. Se a igreja quiser me demitir hoje, a igreja tem poder para fazer. Claro que a gente vai conversar uma série de situações aí, mas a Igreja Batista não é como as outras igrejas, muitas das igrejas pentecostais, que é o pastor que manda o membro embora e ele fica ali até o pastor presidente mandar. A igreja aqui funciona diferente. Mas eu sei que o pastor presidente dessa igreja, que se chama Jesus Cristo, é Ele quem me colocou aqui. Por isso, eu tenho que ter medo dEle. E eu tenho convicção de que Ele me mandou fazer isso. Por isso que quando, para servir a igreja, a roupa que você vai usar no dia a dia, não é problema meu. A roupa que você vai usar na praia, não é problema meu. O comportamento que você vai ter aí para os homens lá fora, isso não é problema meu. Mas se você quer servir a igreja, se você quer estar aqui à frente, essa igreja tem limites. Essa roupa, ela não é adequada para mim. Eu não prego com essa roupa aqui e exijo que ninguém que exerça algum tipo de ministério faça de maneira diferente. E eu não estou falando só do tamanho da manga, eu estou falando evidentemente da sensualidade. É necessário ter todo o cuidado, sim, absolutamente precisa ter todo o cuidado. Eu já prometi algumas vezes, ou já verbalizei algumas vezes, que talvez se visse um comportamento inadequado, para o culto, para. Mas eu realmente nunca fiz isso. Uma questão até de respeito, de educação, e por uma questão de considerar que às vezes não há dolo. Eu tenho absoluta certeza de que não há dolo. Eu conheço os irmãos, conheço as irmãs. Eu sei que essa igreja, nesse sentido, é uma igreja como os Tessalonicenses. Aqui ninguém é promíscuo, aqui nenhuma mulher é sensual no sentido maldoso, no sentido malévolo. Não, isso aqui não é, como a gente costuma dizer, uma cajadada. Isso aqui é um alerta para que vocês que são santos, e principalmente vocês que são santas, continuem sendo mais santas ainda. O Espírito Santo manda falar para você, é para que o seguinte, olha, você está indo bem, não deixa a peteca cair não, hein? O diabo anda ao derredor, a novela, né? Os funk da vida, os filmes, a moda, ela está lá buzinando no seu ouvido, não, veja bem, esse pastor é um bobão, o que tem isso, qual o problema, olha essas igrejas, não. Satanás está lá falando, mas não deixa a peteca cair, não deixa, você precisa ser santo e irrepreensível em todo o seu procedimento, porque Deus não deixará impune aqueles que dolosamente, com maldade, com segundas intenções, procuram contaminar o ambiente. Meus irmãos, outro dia eu fui ouvir o aconselhamento, eu fui ouvir uma pessoa, infelizmente cometeu um pecado de adultério, e ele fez isso, Satanás agiu, mas a sua concupiscência também talvez contribuiu muito mais, mas Satanás agiu nas duas frentes, uma delas, uma disposição com a esposa, e ficou brigado com a esposa, e essa briga durou um tempo. E, por outro lado, como é uma igreja permissiva, que não tem limites, aí entra qualquer um, né? É oba-oba. E ali, porque não tem esse tipo de mensagem, né? Porque quando se tem, as pessoas que estão com má intenção fogem. Os homens e mulheres de Deus, Senhor, me perdoa, eu vou mudar, Senhor, me ajuda, eu vou pagar uma costureira, mas não vou comprar roupa pronta, porque realmente não tem roupa pronta decente, me dá dinheiro, me abençoa. O crente verdadeiro faz isso. Mas o outro chegou, oba-oba, aqui de qualquer jeito e tal. E aí entrou uma mulher sem escrúpulo nenhum, e o seduziu, e ela foi com a intenção de seduzir o sujeito. Isso não tira a culpa e a responsabilidade dele.
poderia agir como José agiu. Mas se nós, tanto os homens como as mulheres, não agirmos de maneira correta e não ficarmos dentro dos limites, entra qualquer um, e aí Deus não nos chamou para imundícia, mas em santificação. Assim, quem repele isso, quem rejeita isso, não repele ao homem. Isso que eu estou falando aqui agora, quem não concorda, quem acha que é retrógrado, quem acha que é exagero, não repele a mim, repele a Deus. Versículos 7 e 8 de 1 Tessalonicenses, como nós lemos aí, que nos dá o Espírito Santo. A moda secular, irmãos, como eu já disse, ela é ditada por pessoas completamente servidoras de Satanás. Todos, eu já preguei isso aqui especificamente sobre isso, mas todos os que ditam as modas no mundo inteiro são homossexuais extremamente promíscuos. Todos, não tem exceção. Todos, você pode fazer essa pesquisa aí. O que esses homens têm de Deus para induzir a uma moda decente, santa, pudorosa? Absolutamente nada. Homens e mulheres de Deus fogem dessas coisas. Homens e mulheres de Deus não se envergonham de andar fora da moda, a fim de agradar aquele que nos arregimentou. Amém. Que Deus nos ilumine, irmãos, que Deus nos santifique, dando-nos coragem para lutar contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestiais, para que saibamos possuir o nosso corpo em santidade e honra diante de Deus. Os maridos sendo bênção para sua esposa, as esposas sendo bênçãos para os seus maridos, e os pais com esse comportamento, ensinando e mostrando e educando aos seus filhos como que eles têm que se comportar, para que a nossa sociedade continue sendo transformada e santificada, salgada, iluminada pelo nosso comportamento, irmãos. Nós estamos num lugar extremamente convidativo à promiscuidade, mas que as pessoas aí fora possam olhar para nós e falar: eles são diferentes, eles são diferentes. E quando eles quiserem realmente servir a Deus, eles vão dizer: eu quero ser que nem eles. Que os irmãos e as irmãs dessa igreja continuem nesse caminho. Não desiste, irmãos, não desanima. Satanás às vezes bate a porta lá e fala: olha, veja, não é bem assim. Repreende em nome de Jesus e procura apresentar o seu corpo em santificação e honra para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos.